When Ayrton came into Formula One, Alain Prost was the top. He was number one, and he was the one that he wanted to catch. He wanted to beat him. And when he started testing with us and racing with us, he was not interested in anybody else in the grid. You know, just Alain, what time did he do? What tires is he using? What rear wing has he got? What springs has he got? He just wanted to know what Alain was doing, and that's the one he wanted to beat. In Monaco, where he was not very good into the weekend, was the first Thursday was ahead of him, and Saturday almost the whole day was ahead of him, until the last qualifying lap, where just like this, and he went quick, and he got the pole for just a little bit, but I could not imagine that he could come back just like this, because he was not going that well. And he said in a press conference that he went outside the car and he looked at the car, how the car was behaving on the track, and then realizing what he was doing wrong and what was wrong, came back in the car and drove at the perfection, you know, a perfect lap. For me, it was very difficult to hear that, you know. In fact, it looks like everybody needed a guy like that, you know. He was different. I was too boring, you know, and he was different. Losing for him was already bad, and losing against me was really the worst thing he could have, and that's why his whole motivation was to beat me. I can remember we went to the Bercy karting event, and he was there watching on the big screen Alain Prost driving in the kart, and he never took his eyes off that, and he watched Alain Prost driving a go-kart. He knew that to be world champion, he had to beat Alain, because he was number one at the time. I remember one race, and I think it was the Belgium Grand Prix. Ayrton always used to try so hard in qualify that after qualifying, he just, before he took his overalls, he sit in the corner of the track and he just get all his adrenaline back. Alain and I were looking at the times, and Alain could say, I just can't believe how he could be so quick. Where is he beating me? Anywhere else, but here, I always quick here. How he can be? And then as I look at Ayrton was sitting up and he look at me and he winked an eye, and I thought that he just felt so satisfied I have beat Alain, and he has recognized that I'm quicker than him, and it was so, for him that was kind of a stage in his career, and he thought, well, I can now begin to think of being world champion. Eu acho que o Ayrton e o Alain foram pessoas que precisavam muito uma da outra, porque para eles poderem desenvolver os próprios potenciais no top, né, da forma mais perfeita, a competição do outro ajudou justamente a chegar nesse desenvolvimento máximo. Acho que o Ayrton não seria o que ele foi sem o Alain Prost, e vice-versa. Acho que o Alain não teria sido o que ele foi sem o Ayrton Senna. Uma vez perguntaram para o Ayrton se ele tinha inimigos, e eu acho que o Ayrton respondeu uma das coisas mais lindas que ele respondeu em todas as suas muitas entrevistas. Ele disse que a vida era muito curta para se ter inimigos. Então eu acho que às vezes a vida é mais curta ainda do que a gente pensa, como aconteceu com ele. Eu acho que essa frase é perfeita, seja no momento que ele e o Alain eram inimigos, né? Ou depois que nem eram, mas para qualquer condição como essa, eu acho que essa frase é perfeita. Você já se sentiu hostilizado pelos brasileiros? Quando eu comecei, tinha o Nelson Piquet e numa geração seguinte, o Ayrton Senna. Eu nunca senti agressividade, nunca me senti mal. Sempre senti o entusiasmo das pessoas pelo Nelson, depois pelo Ayrton,
mas nunca uma agressividade contra mim. Honestamente, eu senti muito mais hostilidade quando eu estava lutando contra o Ayrton na França. Torciam para ele, no meu próprio país. Eu sempre fui ao Brasil e nunca tive guarda-costas. Várias vezes andava sozinho e nunca tive medo. Eu sempre achei as pessoas muito respeitosas. Como você encarou a morte do Senna? Eu quis vir ao Brasil para o enterro, mas eu não sabia se seria bem aceito pela família e pelos fãs. Eu não queria ofender ninguém, mas eu queria estar lá. Quando o Ayrton morreu, foi o final da minha história na Fórmula 1, de um certo modo. Nós fizemos a história juntos. Eu acho que eu era mais ou menos como um ídolo para ele. Mas ele queria me derrotar. Ele realmente queria me derrotar, me destruir, porque essa era a motivação dele. Quando ele morreu, todos vieram falar comigo. E isso é muito impressionante. Ninguém pode falar do Ayrton sem mencionar meu nome, e de mim sem falar do Ayrton. Qual é a lembrança que você tem do Ayrton? Os maus momentos pelos quais passei foi com ele na pista. Alguns momentos perigosos em que eu pensava que às vezes ele tinha ido muito longe. Mas isso é nossa história. 2 ou 3 meses antes do acidente dele, eu acho que eu conheci o verdadeiro Ayrton. É verdade que você conversou com o Senna no dia em que ele morreu? Foi um momento inacreditável. Não só no dia do acidente, mas nos dias anteriores. Em vários anos, lutando na Fórmula 1, nós quase nunca nos falamos por telefone. Mas nos últimos 2 ou 3 meses, ele me ligava, falava sobre a motivação dele, dizia que não estava feliz com o carro dele, que não estava feliz com a equipe. Ele estava convencido de que Benetton e Michael Schumacher estavam trapaceando, usando recursos eletrônicos proibidos. Então ele estava muito chateado com isso. Ele me perguntou umas 2 ou 3 vezes se eu queria participar de uma comissão de segurança na Associação de Pilotos. Ficamos muito tempo no telefone, uma semana antes de ele morrer. Quando eu cheguei para a corrida de Imola na sexta-feira para comentar a corrida para uma televisão francesa, nós tivemos uma primeira discussão sobre segurança. No sábado também houve o acidente do Ratzenberger. Não era o Ayrton que eu conhecia. Ele estava realmente preocupado. No domingo, na hora do almoço, um pouco antes da corrida, eu estava com umas pessoas da televisão e ele entrou. Nenhum piloto faz isso. Normalmente ele quer ficar sozinho, concentrado. Mas ele veio, andou entre as pessoas, veio falar comigo, e não era nada de importante. Todo mundo ficou assistindo aquilo em silêncio. Parecia que ele queria estar próximo de mim. Eu senti aquilo como sinal de fragilidade. Era a primeira vez que eu o via assim. Ele era sempre muito forte. Quando nós lutávamos, ele fazia as pequenas coisas para me mostrar como era mais forte que eu. O que é normal, é parte do jogo. Mas nesse dia eu pensei, esse não é o Ayrton, ele está frágil. Ele perdeu 5, 10 minutos para vir falar comigo, para nada. E depois voltou para a garagem. Então eu terminei o almoço bem rápido e fui encontrá-lo. Eu entrei na garagem e ele estava se preparando para a corrida, sozinho. Eu falei com ele 2 ou 3 minutos. Perguntei para ele o que ele estava esperando da corrida. Ele disse que não estava muito confiante. Falou sobre a competição, sobre a suspeita de trapaça, um pouco mais sobre segurança, mas ele estava feliz por eu ter ido lá falar com ele. E essa foi a última vez que falei com ele. E eu realmente me senti mal por ele, porque eu nunca tinha visto o Ayrton assim. Eu sentia que ele estava deprimido.
Mas para mim, como pessoa, vou sempre lembrar daquele dia e daquela manhã, quando ele disse na TV: Alan, tenho saudades de você. Essas palavras ele me disse várias vezes por telefone, quando ele explicava para mim que não conseguia encontrar motivação para correr contra Michael e os outros pilotos. E ele me disse: por favor, volte. E eu fiquei rindo e disse: ok, vou pegar um carro ruim, você vai bater em mim. Mas eu preciso de você. Foi realmente inacreditável. Inacreditável. Uma bela história, mas com um final ruim.